Você me lembrou até, na verdade, que eu vi um tempo atrás também, a galera tava mó polêmica sobre a questão do The Boys, né? E muita gente da direita começou a pegar o Homelander como uma referência, né? No sentido assim, até de fazer cosplay, né? De tipo, não sei. A distorção é tão grande que eu fico me perguntando assim, mas como, né? E aí o próprio autor da série, que eu não vou lembrar o nome, se você lembrar aqui, você pode falar, se o João também souber, comenta aqui, mas que o próprio autor veio depois se posicionar, né, no Twitter, eu acho, escrevendo realmente, cara, eu não entendo como, né? Eu criei o Homelander para ser basicamente o fascista da parada, para mostrar tudo de ruim que tem no mundo e vocês estão se inspirando nele, cara, vocês são burros. Tá Olha assim, ligado? por favor, tá É ligado? literalmente isso. Não, É, não, é, chega a ser engraçado, porque são personagens que é óbvio o que tá querendo ser dito lá, e aí o pessoal da direita se identifica com os caras e começa a achar que é bacana, sabe? Que nem o uhum, caso do psicopata americano. Tá uhum, óbvio ali a lição do filme do psicopata americano, ele quer trazer essa ideia mesmo do incel, do homem que é o nojento, uhum. escroto mesmo, e trazer uma lição como que isso é uma merda. Só que aí os caras colocam a foto do psicopata americano na foto de perfil. Eles idolatram o cara como se ele fosse super legal, sendo que a lição da história é totalmente outra, né? Não, A você vê gente. que bizarro, né? Porque agora saiu recentemente esse novo Superman, né? E, e aí tá tendo toda uma discussão, né, da galera da direita falando que, na verdade, agora o filme ficou woke, né? Tipo, eu odeio essa palavra, né? Esse termo, Eu, assim, chato eu, pra caramba. Mas, eu enfim. também. Então, tudo o que é realmente, né, mais voltado pra esquerda, pro lado social da coisa e tudo mais, né? Pensando em LGBTQIA+, e tal, é woke. Então, Uhum, agora, colocar uma pessoa negra pra interpretar um personagem principal, porque você é woke. Então, assim, a discussão basicamente era essa. O Superman desse novo filme, ele é um cara empático, né? É um cara que ele se preocupa em salvar um animalzinho, né? Do que realmente mostrar realmente o quanto ele é forte, o quanto ele é visceral, aquela coisa toda. E o Superman do Henry Cavill, né? Pelo Snyder lá, ele na verdade era o oposto, né? Então ele queria mostrar a força, né? A virilidade. Então o uhum, que me remete muito a essa ideia de que é como se muitos homens, principalmente, porque é o público maior que consome, né? É, uhum, eles querem ver espelhados na tela também um homem viril, um homem uhum. musculoso, né, um homem macho, né, aquela coisa. Então, É. quando aparece um homem mais sensível, né, que passou basicamente o filme inteiro ali questionando a humanidade dele, né, questionando o que ele estava fazendo ali, qual era o propósito dele, aquela coisa. Não, então, né, é woke, né, porque não, você só tem que bater nos outros e é isso, basicamente. Eu tava refletindo sobre isso também, quando eu comecei a ver o pessoal reclamar do filme, desses pontos que pra mim são super louváveis, assim, porque para mim o que a gente não pode perder é a essência, seja da fantasia também, como filmes de super-heróis também, HQ, essa tema onde a gente tem um herói, a gente não pode perder a essência disso, que é a empatia mesmo, que Uhum, é literalmente você amar, sabe? É literalmente você ajudar as pessoas por vontade própria, só porque você tem um coração bom, né? É uhum, isso que a gente não pode perder. E é isso que estão se esquecendo um pouco dos super-heróis, né? uhum, É, mas acho que o criador do Homelander referido era o Eric Kripke. Esse daí mesmo, é. Eu tava uhum. tentando lembrar o nome. Boa, boa, boa. Boa. E a gente não pode perder essa essência. O que que a gente está vendo de uns anos para cá é a figura do super-herói cada vez perder mais a humanidade mesmo, para virar só uma porradaria franca e cenas de ações legais, Uhum, sabe? Então a gente, por exemplo, começou a. Não tô dizendo, veja bem, não tô dizendo que eu não gosto desses personagens, eu amo muito. Mas eu tô falando que a gente tem dado muito mais palco para personagens que são anti-heróis. uhum, Deadpool, enfim, vários outros personagens que não são necessariamente bonzinhos, tá ligado? uhum, E é maneiro explorar isso também, mas que ficou tão focado nisso que a galera tá se esquecendo que a essência do super-herói é ajudar os outros. Que a essência de uma história de fantasia é o herói salvar um reino, salvar um povo, sabe? E o filme do Superman, ele resgata essa essência
né? Parar de ser só aquela porradaria franca e dane-se o que tá ao meu redor, ser um filme Dragon Ball da vida, pra ser um filme que o cara ele vai ali parar um monstro ali, impedir que ele destrua o prédio, virar pra janela e falar, ó, vocês estão bem? Tá todo mundo legal, tal. É o cara que ele tá verdadeiramente preocupado com as pessoas. Então, isso não é ser Hulk, isso é só ser humano, isso é só ser empático, né? Então, Então, e aí é que é o que você comentou, né? Que é o quanto é distorcido, né? A ideia, né? A dimensão de realidade dessa galera. E óbvio, gente, a gente tá falando aqui, a galera da direita e tudo mais, mas não dá para generalizar também, não dá para dizer que todo mundo de direita pensa assim, tem essas ideias. obviamente. Obviamente, né? Deixamos isso claro, porque né, a gente sempre sabe que pode ter alguém que vai generalizar o que a gente está falando aqui. Mas muita dessa galera da direita defende essa ideia de Deus, né? Realmente o Alvio estava comentando e tudo mais, né? Segue os preceitos ali e tudo mais, mas realmente, na essência mesmo, não tá seguindo, cara. Porque se realmente fosse seguir, a gente ia voltar para uma ideia muito mais coletiva, né? Que é realmente nós pelos outros, né? Que é onde essa coisa da caridade basicamente nasceu forte, foi na Bíblia, né? Exato, Jesus estava falando essas paradas todas aí, né? Que a gente tinha que exato. dar o que a gente tinha para os outros e tudo mais. E não, agora o que parece que está permeando o tema, né? É realmente a gente pensar na gente, meritocracia, enriquecer, né? Porque na verdade, Deus hoje se tornou dinheiro. Não que ele já não era, né? Porque se a gente for parar para pensar, né, viu? Eu vi a Rita Von Hunt falando sobre isso uma vez, que as roupas dos papas, né, na Idade Média, né, eram semelhantes às dos reis. Ou seja, essa é a semiótica da parada, né? Então eles Exato. também eram reis, né? Eles Eles eram tão também poderosos quanto. o Deus sempre foi dinheiro, tá ligado? Uhum. Com uma roupagem, né, dessa coisa de coisa boa, né, vai pro céu, não sei o quê, mas o Deus sempre foi o dinheiro, assim, sempre foi essa necessidade de realmente possuir. Uhum. Então, eu vejo muito que não é à toa que a gente está vendo cada vez mais essas igrejas, né, de parede preta, né, que a galera fala, que são Uhum. essas dos espetáculos, né, onde vai os Show. coaches lá falar e tudo mais, onde a galera está defendendo, sim, que é riqueza mesmo, que a gente está aqui para prosperar e que se você tiver fazendo a coisa certa, você vai enriquecer. Então, assim, eu vejo muita gente ser cooptada por esse discurso, né? Só que nunca enriquece, tá ligado? Você está enriquecendo os pastores, você está enriquecendo os coaches, você está enriquecendo essa galera, mas você mesmo não tá. Só que mesmo assim não importa, porque Deus um dia vai te abençoar. Essa que é a ideia, né, que eles propagam. Eu lembro que instalou na minha cabeça clicou, né, na minha cabeça, assim, no meu trabalho, né, que eu tenho CLT, numa vez que eu atendi um líder de igreja, não vou mencionar, Uhum. mas um líder de uma igreja grande. Ele chega com um carro de 3 milhões de reais, Ô, eu louco, pesquisei, caralho. com 2 carros elétricos só com segurança, Uhum. onde o segurança sai do carro, observa se tem gente passando, e aí o líder da igreja passa, ele vai escoltando o cara e ele não interage com ninguém, olhando para baixo. Eu falo, ué, tá tudo errado. Agora enfim. Então, mano, não, É, assim, gente, quem for religioso, né, quem acreditar em Deus, aquela coisa, a gente não tá falando que você não pode acreditar. O que a gente tá falando aqui, o tema é distorção de ideias. exato. Se você acredita, tem fé, é importante também você questionar aquilo que você está buscando, né? Você tem que ler a Bíblia realmente, mas não com o viés do seu pastor necessariamente, mas então entender, tentar interpretar realmente o que você está lendo, né? Pesquisar, estudar, porque eu acho que é necessário, porque Com nenhuma certeza. fé, se a gente não estuda, se a gente realmente não vai atrás das informações, você vai poder acreditar em qualquer coisa. Então a chance de você ser enganado também é muito grande. E a gente sabe, independente do que você acredita, a gente vê que, infelizmente, tem sim muitas pessoas enganando outras pessoas com isso, né? Então, enfim, o ponto que a gente até colocou no tema desse vídeo, a fantasia, ela é de direita? Não, não é isso. Né? Não é isso que a gente quer dizer, não. Pelo contrário, né? O Will até falou que a gente precisa realmente também dominar esses espaços, né? Também precisa estar ali. Então não é que a direita domina o universo fantasma, não é isso. O que a gente está falando é basicamente que, infelizmente, muitas pessoas de direita acabam sendo cooptadas realmente por isso, porque
vivem fora da realidade. E a gente sabe que fantasia é isso. E é uma fora de realidade sem se basear em fato algum, né? Vale ressaltar isso, como o exemplo a própria interpretação que eles têm da, da Bíblia, né, em geral. E aí um exemplo, a gente lida com histórias de fantasia medieval. E aí eles logo acreditam que a vida perfeita, né, não estou falando de todos, né, mas estou falando desse caso que você mencionou, que seria uma vida perfeita viver nessa época. Mas aí por quê? Não está se baseando em falta algum. Se a pessoa for se basear realmente, for pesquisar e ver como que era a vida para viver nessa época, ela já ia mudar de ideia rapidamente. Você acabou de assistir um corte do primeiro parágrafo podcast. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e um comentário também dizendo o que você está achando ou deixar dúvidas, de repente a gente responde em algum dos episódios.